Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Peço desculpa pela ausência desses últimos dias aí, tá? Fiquei sem gravar vídeo, não gravei vídeo no fechamento dos últimos dias, não gravei vídeo ontem, mas hoje voltamos com tudo aqui, programação normal, e vamos pra cima, mostrando a realidade do mercado, mostrando quão simples é você chegar e operar. Estou falando de facilidade? Não, estou falando de simplicidade. Por quê? Com um operacional e um gerenciamento muito bem alinhado, papai, os resultados aparecem muito. Você só precisa ter um direcionamento, você só precisa ter alguém ali para te orientar, para não fazer besteira, para não errar na execução e seguir firme todos os dias, um dia após o outro. Muitos se perdem em pregões como foi ontem, como foi hoje, tá? Porque o mercado fica muito direcional e acaba ali tentando sempre fazer o contra, acreditando que o mercado vai voltar, acreditando que o mercado vai voltar, vai inverter, acaba não acontecendo. E toda aquela construção de tijolinho por tijolinho acaba entregando e indo para baixo, indo por água abaixo. Você precisa mudar, principalmente se você quer um ano do 2026 com grandes resultados. Eu tô aqui para te mostrar esse caminho, para te auxiliar. Você é meu convidado. Preencha o formulário na descrição desse vídeo e venha entender e aprender de uma vez por todas tudo o que você precisa para destravar e encontrar resultados de verdade. Hoje foi um dia muito interessante, tá? Tem alguns conceitos ali que eu vou estar te mostrando. Vou começar aqui pelo menino dólar, tá? E depois a gente migra lá pro gráfico do menino índice. Nossa movimentação aqui, dólar ontem fez esse movimento para baixo, terminou o dia com essa movimentação de alta. Isso daqui já é um belo indicativo, tá? Então assim, como eu sempre falo, analisem o dia anterior para operar o dia atual. Não precisa ficar indo muito longe, tempos gráficos. Foca nos 5 minutos ali, você já vai ter muito contexto para acertar suas operações. Com pouca informação, você consegue interpretar muito mais facilmente. Então aqui, o que a gente tinha? Eu tinha um topo que foi rompido e eu tinha um fundo que veio de manipulação. Felipe, como é que você sabe que isso aqui é manipulação? Dois motivos. Como que você identifica uma manipulação? A manipulação ela só aparece em dois contextos, tá? Que precisam acontecer, senão você não tem manipulação. Você já tem uma ideia e não tem como confirmar. A primeira é a referência do mercado não conseguir se desenvolver no último fundo. Ou seja, o mercado está caindo. Chegou no fundo, ao invés de romper, ele travou. Não conseguiu se desenvolver na continuação. Mas para configurar uma manipulação, o último topo, ou seja, a última referência que o mercado tinha deixado ali de extremidade, precisa ser violada, ou seja, o mercado precisa vencer essa estrutura. Então você está vendo um movimento de certa forma mais agressivo, caindo, travou, ou seja, o mercado fez um drop, desenvolveu por um bom tempo aqui uma base, ficou trabalhando nessa lateralidade e fez um movimento de reversão. Um rally, mas do que adianta fazer esse movimento de reversão se o último topo não foi rompido, seja esse interno, seja esse principal aqui da máxima do pregão. Então aqui você tem uma estrutura que te mostra o que o mercado está realmente fazendo. Então aqui você já tem uma ideia muito clara do que você pode esperar, o rompimento de um topo e a manipulação de um fundo. Assim você vai garantir com muito mais clareza leituras mais objetivas. Então assim, o pregão de ontem terminou num movimento de alta. Você tem um movimento de alta, a expectativa é tudo que estiver abaixo dos 50% é oportunidade para você comprar. Dito isso, o que tem abaixo dos 50%? Uma oportunidade nesse order block. Foi exatamente onde o mercado abriu. O mercado abre, e isso aqui é um pouco chato, tá? Logo na abertura, o mercado já sai desse order block e vai dar continuidade ao seu movimento de alta. Se aqui ele inverteu o choque, aqui ele deu continuidade nesse boss e a movimentação foi extremamente contínua. Após o rompimento, claro, Felipe, mas é porque eu tinha que ter olhado no pregão lá de sexta-feira, ele chegou na máxima e inverteu. Tudo bem, você pode estar sempre analisando, procurando ali informações ali para validar alvos, para validar estruturas. Mas o que eu quero que você entenda aqui é avalie a estrutura que o mercado está mostrando para você interpretar de forma mais saudável a sua leitura, procurar melhores operações. Dito e feito, o mercado foi, chegou nessa região, deu continuidade? Infelizmente não, acabou voltando. Você pode procurar microestruturas, mas no gráfico aqui
dos 5 minutos, o mercado simplesmente bateu e já inverteu. Isso aqui é chato, tá? Sendo bem sincero. É bem chato, do mesmo modo que foi a abertura, foi essa inversão. Mas uma oportunidade muito clara, é trade de abertura, você tem que estar muito atento, você tem que estar muito convicto no que está mostrando o gráfico. Eu sou bem sincero e falo tranquilamente, tá? O que muitas não conseguem mostrar, porque querem mostrar o gráfico pronto, a operação que está todo mundo vendo, que deveria ter sido feita porque o gráfico está parado. Esse aqui é um tipo de trade, queridos, eu não faço esse tipo de operação. Por quê? Porque por mais que o mercado fez esse movimento, até fecha o pregão aqui nessa microestrutura interna aqui, validou essa possibilidade, é um trade muito complicado de você já sair fazendo, porque o mercado pode querer simplesmente limpar essa liquidez dessa LT e avançar. Então acaba que é mais interessante você ter um pouquinho de paciência, pezinho no chão na abertura. Ah, Felipe, mas eu já gosto, eu vejo que fulano de tal faz esse tipo de operação. Por isso que eu estou te mostrando, porque dá muito certo se você estiver conectado com o movimento principal do mercado. Veio de liquidez, quebrou estrutura, expectativa é continuação. Foi o que o mercado fez. Então, você já tem um cenário aqui muito objetivo para você avaliar. Então, vamos pegar aqui no movimento de hoje para amanhã. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho este fundo, eu tenho este topo. Estou usando somente o dia de hoje. Onde está a manipulação no dia de hoje? Você consegue visualizar uma manipulação considerando a estrutura oficial do dia, mínima e máxima? Se não tem manipulação, você tem que esperar esse mercado confirmar uma manipulação. E ela pode vir em duas formas: a manipulação do movimento principal, que são essas duas extremidades, máxima e mínima, e a manipulação interna, onde o preço tenta desenvolver para um lado, não consegue essa desenvoltura, então você tem aqui uma estrutura interna, que pode ser a manipulação para continuar subindo, pode ser essa movimentação aqui dos famosos do swing, indica o lado, manipula o oposto e desenvolve, então você precisa estar atento. Por isso que um pré-mercado, esse vídeo aqui é visão panorâmica, para te mostrar o norte e você não fazer besteira, você tem um guia para você basear as suas operações. Mudando aqui de índice de dólar para o índice, nós tínhamos o movimento de ontem, de segunda-feira. O mercado veio em queda, voltou, manipulou o último topo e infelizmente aqui deixou um cenário muito chato, que é o fundo duplo aqui, esse fundo nivelado. Veio de uma liquidez, mas não conseguiu esse rompimento. A abertura foi na cara da mínima, não desenvolveu. Eu até falei com o pessoal lá, tava na sala lá hoje cedo, eu falei assim, ó, eu tô observando aqui esse movimento, quero acreditar que o mercado vem fazer a manipulação desse topo para aí sim começar a queda, esse fechamento aqui, que foi mais ou menos o que aconteceu. Claro que nesse fechamento você tinha aqui, né, esse order block mais acima, que era o ponto que eu até estava observando ali, validado para eu buscar essa venda, mas isso daqui infelizmente na abertura não se confirmou, tá? E a microestrutura também infelizmente não confirmou essa perspectiva de operação. Então, na abertura, considerando o pregão de ontem, infelizmente ainda não tinha muito o que fazer. O mercado estava no movimento de queda, só que ele não configurou e não estruturou essa oportunidade. Foi uma queda muito agressiva e infelizmente a volta também foi muito agressiva. O famoso movimento em V, o mercado cai reto e sobe reto. Isso daqui é horrível para trabalhar, porque quem busca operações de referência técnica acaba ficando um pouco prejudicado nesse tipo de movimentação. Vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades. Se você estava acreditando no cenário vendedor, o que o mercado fez? Topo, fundo. Mercado caiu, mercado subiu, mercado caiu, você fica assim, poxa, cadê a oportunidade? O mercado não deixou em momento nenhum uma estrutura validada. Aqui ele ficou falhando. Como que eu sei que isso aqui é uma microestrutura e isso aqui ele está mostrando a falha? Não consegue romper. Se não consegue romper, você pode traçar a microestrutura interna, que é o choke, e aqui é o nosso conhecido como order block. O mercado simplesmente tocou nele. Meu amigo, foi lindo esse movimento. Foi direto e reto, sem nenhuma volta, sem nenhuma oportunidade de respiro. O mercado simplesmente caiu. Felipe, essas outras aqui oportunidades, não teve oportunidade, ele simplesmente foi caindo, 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 caindo. Quando chegou lá embaixo, ele simplesmente inverteu. E aí, encontrou um padrão aqui muito também difícil de trabalhar, que ele ficou sambando aqui até ele conseguir fazer essa explosão, essa continuidade. Isso também é muito difícil de trabalhar, porque você fica esperando a famosa microestrutura assim como lá em cima. E aí se você não se
posiciona na agressividade desse tipo de referência, você não tem muito o que fazer, nem para compra nem para venda. Não adianta ficar tentando inventar leitura, porque a sua ideia seria manipular para o mercado cair, manipula esse topinho, perde o fundo aqui anterior para desenvolver a queda, ou o oposto. Manipulou? Bacana. Você fala, nossa, isso aqui é uma manipulação. Não, mostrei para você, são duas características importantes. Tem que fazer a manipulação e romper o oposto. Não conseguiu. Manipulou de novo? Rompeu o oposto? Não. Ah, Felipe, mas não tem como. Ah, Felipe, passou aqui. Não, você fica caçando stop e depois quer justificar que o mercado é traiçoeiro, que os big players estão olhando suas operações, que as coisas não dão certo porque você é afobado. Chegou lá na máxima do dia, o mercado deu uma bitoquinha na máxima do dia. Olha a diferença desse cenário aqui. Você visualizou aqui o mercado tocando na máxima do dia. Vou até fazer a marcação aqui desse topo aqui só para você visualizar. Foi bem de leve. Das duas, uma. Você viu a manipulação. O que você pode pensar? Aqui é o meu possível choque. É muito ruim esse tipo de rompimento. Concordo plenamente. Mas você tem esse belo order block aqui que é a máxima. Essas duas possibilidades de indução e essa venda. Esse aqui é um tipo de trade que eu vou ser bem sincero, ele é bem chatinho de fazer. Deu certo, você viu o resultado nessa operação, mas é um trade bem chatinho de fazer. A zona permite você sonhar, porque você está num topo, está vindo de uma leve manipulação, mas a estrutura de inversão aqui é muito feia. Então assim, às vezes dá muito certo você buscar esse tipo de operação, só que eu discordo de ficar caçando e forçando o trade. Pô, Felipe, e se eu fosse pensar na ponta compradora? Muito ruim esses movimentos também, tá? Então, assim, é um dia que o mercado se desenvolve, estrutura referências muito agressivas para ficar apostando a todo momento. Não dá para ficar fazendo isso. Por isso que eu sempre falo e defendi essa teoria, e quem já me acompanha aqui há um tempo sabe. Todo início de movimento gigante, na referência inicial do preço, a operação apareceu. Você que precisa estar atento. Então, o trade do dia, se você não pegou, meu amigo, foi bem rapidinho. O dia de hoje foi resumido a essa operação dentro do que eu proponho, que eu apresento para o pessoal e mostro diariamente. Um dia de amplitude gigante, tá? Quase 4.000 pontos aqui no pregão de hoje, muito agressivo. Vamos observar que as possibilidades do pregão para amanhã, super quarta, mínima, máxima rompida e oportunidade interna de quê? De avaliar esse cenário aqui. Possibilidade de continuação, para quem acredita no mercado continuando a subir, e possibilidade de reversão com reteste para o mercado vir romper esse fundo. Então você vai simplesmente aguardar alguma das duas possibilidades. Essa referência de manipulação ou de choque. Qual vai acontecer primeiro? Você vai avaliar se vale a pena se posicionar. Vale a pena se posicionar para venda se você enxergar que isso aqui é um choque? Segue a ponta vendedora. Vale a pena se posicionar na compra se você acredita que isso aqui é uma referência de liquidez? Procura uma microestrutura para você subir comprado e ser muito feliz. Amanhã é super quarto, um grande dia. Te espero do outro lado da tela. Não fique de fora e venha fazer parte já da nossa sala ao vivo, da nossa mentoria. Você é o meu convidado. Te espero do outro lado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!